Como se adaptar a essa nova realidade de reuniões por videoconferência? Bem, como todo mundo sabe, eu sou palestrante, eu sou consultora, eu tenho uma empresa de consultoria, né? A gente faz treinamentos presenciais, boa parte deles, e nas últimas 2 semanas eu tenho sido muito abordada por pessoas em relação a como se comportar nesse novo ambiente, que é um novo ambiente que não deixa de ser presencial, afinal de contas nós estamos presentes, né, quando a gente faz uma live, quando a gente faz uma videoconferência, mas o modelo, a maneira de se comunicar, a maneira de se relacionar, ela é muito diferente. Como nas últimas 2 semanas eu fiz cerca de 15 lives, webinários, né, e interações relacionadas à disponibilização de conteúdo, desenvolvimento, de capacitação, eu acabei desenvolvendo uma estratégia que, ao meu ver, tem funcionado muito bem. E eu queria dedicar esse tempo aqui a compartilhar com vocês alguns dos meus aprendizados, porque isso pode ser muito útil para quem está precisando se expor, né, por meio desse novo canal aí, que é a videoconferência, que é o vídeo gravado como esse, né, ou que é o vídeo ao vivo. Então, primeiro, em relação às reuniões, elas precisam ter uma pauta muito melhor definida e os papéis dentro da reunião têm que ficar cada vez mais claros. Então, é super importante que a gente, ao se conectar numa reunião, a gente garanta que a nossa área de trabalho esteja limpa. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que expor alguma coisa para outras pessoas e a sua área de trabalho no computador é basicamente a sua mesa. Então, as pessoas vão visualizar isso. Então, cuidado com a tela que você tem de fundo, cuidado com os ícones que você tem ali, porque em algum momento pode ser que entre a transição de um slide, né, e o seu rosto numa live, isso fique exposto. Então essa é a primeira dica. O segundo ponto é prepare o material com um pouco mais de antecedência. Então eu vou dar um exemplo que está acontecendo muito comigo. Quando eu faço uma palestra, por exemplo, uma palestra de 1 hora, eu tenho em média 40 slides que eu mostro nessa palestra. E a palestra é um movimento onde praticamente só eu falo. Numa palestra online, é difícil segurar as pessoas que não podem se cutucar, né, que não podem interagir ali, né, entre uma conversa e outra. Por isso que elas vão precisar interagir de alguma forma. Então, eu pego os meus slides, estruturo o meu fluxo de pensamento, mas foco principalmente nas mensagens chaves e abro espaço para interação. Então, vamos usar como exemplo aqui o Zoom. O Zoom é uma ferramenta que está sendo muito utilizada e que ela permite o compartilhamento, assim como outras ferramentas, né, dos seus slides. Então, primeiro ponto, mantenha o seu fluxo, foca nas suas mensagens chaves e deixa seus slides projetados em modo de apresentação. Enquanto você fala com as pessoas, é importante que você olhe para elas. Então, mesmo quando você estiver fazendo alternando, né, entre você e o que você quer mostrar, tenta manter o seu olhar, né, para o pontinho ali da câmera que está capturando você. E aí, o que você vai fazer? Você está conversando, você expõe um slide, esse slide tem que ser um slide relevante em relação aos dados que ele precisa mostrar, ou em mensagens chaves que precisam ser fixadas para que a gente não fique somente na questão, né, auditiva, mas principalmente que a gente estimule também as características visuais. Mas não precisa se ater a todos os slides. Por quê? Porque o mais importante dessa interação, de fato, é você e é o seu conteúdo. Então, ao invés de mostrar 40 slides numa apresentação, você pode ir reforçando as mensagens chaves, capturando a reação das pessoas, seja elas via vídeo, né, pelas carinhas que elas fazem, seja ela pelo chat, então você consegue observar ali o que está rolando enquanto você fala, e aí você pode selecionar melhor. Então, eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo. Os slides estão lá expostos, né? Eu estou focada em mim, mas em determinado momento eu preciso puxar um assunto que estava 10 slides na frente. Eu não vou fazer com que as pessoas assistam, né, todos os slides que eu quero mostrar. Então, rapidamente eu consigo mudar o slide, deixar no ponto o slide de foco. E aí, na hora que eu faço o compartilhamento de tela, eu foco somente naquele slide. Uso um tempo necessário para que as pessoas capturem a mensagem, porque se eu estou mostrando um slide é porque eu quero que as pessoas leiam o que está escrita ou que sejam impactados pela sua mensagem, mas eu preciso também dar um tempo para que isso aconteça, mas eu preciso voltar esse conteúdo para mim. Então, cuidado com essa disposição de slides, de conteúdos, porque se for para alguém ter que ler, é mais fácil enviar para as pessoas lerem primeiro e compartilhar depois. Outro ponto importante, né, a considerar nesse ambiente digital é a voz das pessoas. Então, ouvir o que elas têm a falar nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Apesar de a gente estar num isolamento social, as pessoas estão precisando de mais contato, as pessoas estão precisando se expor um pouco mais e contar quais são os seus desafios. Então, alterne
a sua fala com a fala de outras pessoas, mas tente, né? Faça um esforço muito grande para manter o foco na sua mensagem. Por quê? Porque se você for chamado para participar de uma reunião, é porque a sua opinião ela é importante. Então você vai ter que conseguir fazer isso de uma forma que fique fluida e que ao mesmo tempo não fique chata. Outro ponto muito importante, e aí que vale tanto para o presencial quanto para o digital, é a gente tentar manter um nível de sincronicidade e uma atenção plena. Na hora que você está numa live, não é porque as pessoas não estão vendo o que você está fazendo ou não sabem como você está vestida daqui para baixo, que você deve relaxar. Então, tenta evitar ficar alternando entre o que você está assistindo, seja uma reunião, seja uma live, seja um webinário, né, e as suas outras atividades. Então, eu vejo muita gente alternando entre o WhatsApp e aquilo ali. Então, pensa que nosso tempo de exposição está sendo mais curto. Então, quanto mais atenção plena a gente conseguir manter, melhor. E um outro ponto que também vale para todos os ambientes é a leveza. Então, assim como dando uma palestra, pode ser que eu tropece, pode ser que eu tenha que espirrar, né? Pode ser que aconteça alguma intercorrência dessa, a mesma coisa vai acontecer no vídeo. Então, quanto mais natural você conseguir ser nesse momento, melhor. Porque isso vai estar demonstrando para as pessoas que apesar de elas estarem vendo você por meio de um aparelho, né? Quem está ali não é um computador exibindo a Carol, é a Carol. Então, trazer leveza para esse ambiente, falar que é a primeira vez, explicar que talvez você esteja um pouco nervoso pelo fato de não conseguir ainda lidar com toda a tecnologia, é muito, mas muito importante. Então, a minha dica para vocês que estão aí pensando, né, em produzir mais conteúdos, em criar mais webinários, em fazer palestras online, é assim, continue transbordando o seu melhor. E isso significa se preparar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, mas não perder a sua essência. Então, testa a ferramenta antes, testa o link antes, testa a sua internet antes, testa todos os recursos disponíveis que você tiver antes para poder valorizar mais o tempo das pessoas. Eu aprendi isso com meu amigo Fred Alecrim, que tempo não é somente dinheiro, tempo é vida. Então, a partir do momento que alguém se dedica a assistir a algo que você está falando, seja no ambiente síncrono, ou seja, tá todo mundo ao mesmo tempo, ou seja, no ambiente assíncrono, as pessoas podem assistir no seu tempo, é importante que você dê o seu melhor. Então, em relação a todo esse processo, a preparação ela se torna mais fundamental, porque em pouco tempo você vai ter que dar o seu recado. E a maneira como você faz isso vai ser ainda mais importante. Porque se a forma ela é importante no presencial, no digital, isso se torna ainda mais intenso. Então, quanto mais preparado você estiver, quanto melhor você conseguir utilizar os recursos, mais efetiva vai ser a sua comunicação. E a gente precisa se lembrar sempre da importância do feedback. Ou seja, ao terminar uma live, ao terminar um webinário, ao terminar uma reunião, é importante saber das pessoas se os seus objetivos foram cumpridos. Então, a mensagem ficou clara, eu consegui expor todos os pontos de uma maneira assertiva, as pessoas conseguiram compreender. Por quê? Porque muito mais importante do que o que você vai falar é o impacto que você vai causar. Então, nesse ambiente digital, onde tem muita novidade rodando, é importante a gente saber que tá todo mundo nivelado ali, mais ou menos no mesmo nível, né? Ou seja, não queira se tornar alguém super-herói, não precisa fazer um esforço absurdo para fazer alguma coisa perfeita. Porque como aqui, né? Eu poderia fazer esse vídeo, eu poderia editar esse vídeo depois, mas eu vou perder tempo. Então é muito melhor você se concentrar na preparação, estruturando melhor os tópicos e as mensagens chaves e agindo com naturalidade para que você possa causar o efeito esperado. Então, assim, gente, o mundo como a gente conhece, ele nunca mais vai ser o mesmo. As relações vão mudar. As relações vão mudar e a gente vai precisar se adaptar a isso, entendendo que não é uma adaptação que mudou hoje, eu me adapto, tudo bem. Não, essa é uma adaptação constante. As agendas vão precisar ser revistas sempre no dia anterior, sempre no minuto anterior. E esse é um movimento que vai exigir de nós uma intensidade maior, seja na preparação, seja na relação, mas principalmente seja na conexão. Eu queria muito compartilhar com vocês esses conteúdos, eu queria muito compartilhar com vocês essas dicas, porque no primeiro momento eu fiquei extremamente desesperada, mas hoje eu tô enxergando uma luz gigantesca no final do túnel e eu tô entendendo que existem maneiras diferentes de continuar cumprindo com o meu propósito, que é desafiar as pessoas a serem melhores que elas são, fazendo a minha parte, ou seja, agindo com coerência. Se eu, né, que sou uma profissional da comunicação, que sou uma profissional de vendas, não conseguir fazer isso, imagina as pessoas que
estão começando a fazer isso agora. Então, manter esse processo, né, de walking the talk, né, de congruência ou de coerência é fundamental. Você precisa continuar sendo você e, ao mesmo tempo, ter a flexibilidade de se reinventar o tempo inteiro. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Eu estou pretendendo fazer aqui alguns webinários, algumas lives para poder explorar um pouco mais esse tema. Então, fica ligado, porque eu vou continuar compartilhando. Afinal de contas, sem dúvida, eu nasci para aprender e compartilhar. Tchau, gente!